A Vara de Execuções Criminais de Passo Fundo vai começar a atender a demanda de processos da região nos próximos meses. Essa mudança atende a uma lei estadual que criou 5 varas regionais. Entre estas 5 está a de Passo Fundo. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o promotor criminal Marcelo Pires, porque o Ministério Público, além do Judiciário, também vai ter que se adaptar a essa nova realidade. Doutor, seja bem-vindo ao PF-TV. É um prazer para a gente poder lhe receber aqui e explicar essa mudança que vai impactar em toda a região. Doutor, quantos municípios vão ser atendidos com esta vara regional? A regionalização vai ser composta por 8 cidades, 8 comarcas e 12 casas prisionais. Por que 12 casas prisionais? Porque há cidades que têm 2 estabelecimentos prisionais, como é o caso de Passo Fundo, que tem o Presídio Regional de Passo Fundo e o Instituto Penal de Passo Fundo. Então, por isso, 8 comarcas e 12 casas prisionais. Hoje, estes 8 municípios, como resolvem as suas demandas criminais? Esses municípios que agora passam a ter esse atendimento, que em breve passarão a ter esse atendimento regional. A jurisdição, o juiz que decide nesses processos, hoje cada cidade tem o seu juiz, o seu promotor e o advogado ou a defensoria pública que atua no processo. Com a regionalização, os processos da execução criminal do regime fechado, semiaberto e aberto, esses processos virão para Passo Fundo. E apenas o juiz regional, os promotores ou os juízes regionais, os promotores regionais, no nosso caso vamos atuar em 2 promotores, e a defensoria pública, os advogados vão atuar nesses processos, mas quem decide é a comarca de Passo Fundo. Então esses processos, paulatinamente, eles virão até o final do ano. Isso é uma estratégia que o próprio judiciário está adotando para não vir em todos os processos de uma vez só, porque vai causar um tumulto. Então, ao longo até o final do ano, os processos virão e aí que vai se perfectibilizar a regionalização, né? Então, os pedidos deverão ser feitos na comarca de Passo Fundo, o juiz vai decidir, o Ministério Público de Passo Fundo vai atuar nesses processos, assim como as defesas. Essa mudança está sendo proposta justamente para uma melhor distribuição nas vagas dos presídios. Qual é a sua opinião sobre essa mudança? Porque há perdas e há ganhos também. A regionalização ela visa algumas coisas. A primeira delas seria a agilização na prestação, na decisão dos processos, e a segunda, a administração de vagas. Porque hoje, por exemplo, se precisa se remover um preso de Passo Fundo para Erechim ou de Erechim para Passo Fundo, há necessidade de um contato entre os juízes. O juiz daqui pedia a vaga de lá, ou de lá pedia a vaga aqui, eles concordarem e fazer essa permuta ou se fazer essa transferência. Com a regionalização, como um juiz só vai administrar as vagas, ele pode fazer a transferência sem a necessidade desse contato, o que agilizaria essa questão, né? Ocorre que para haver a efetiva agilidade nos processos, as instituições elas vão ter que se aparelhar. Tanto o Judiciário, como o Ministério Público, como a Defensoria Pública, que tem uma das instituições que tem bastante atuação nos processos. Não adianta, por exemplo, o Ministério Público se aparelhar e o Judiciário não e a Defensoria não, ou qualquer uma delas. Se uma dessas instituições não se aparelhar devidamente para absorver essa demanda de serviço, de aumento do número de processos, vai haver a quebra de um dos elos da corrente e essa agilidade, então, que se pretende não vai existir. A engrenagem só vai funcionar bem direitinho se essas 3 peças importantíssimas estiverem com condições ideais. No caso do Ministério Público, doutor, que é de onde você pode falar, vocês terão mais um promotor e mais profissionais chegando para atuar. Nós atuaremos em 2 promotores, eu e o doutor Álvaro Poglia. O Ministério Público já está montando a estrutura de gabinete de cada promotor, porque a estrutura do gabinete de um promotor ela se compõe de um promotor de justiça, um assessor e 2 estagiários. As 2 promotorias vão ter essa estrutura, que é para justamente poder dar a agilidade necessária para essa demanda e esse número de processos. Que nós temos uma previsão de aumento de processos que se iniciou com uma previsão de 4.000, mas hoje a gente já tem uma previsão de até 6.000 processos, o que vai quase que triplicar o número de processos com essa regionalização. Bom, a gente vai ficar aqui acompanhando o caso e torcendo, é claro, doutor, para que dê tudo certo. Muito obrigada e bom trabalho. Obrigado.